Ele é português de nascimento, mas apaixonado pelo Brasil. Tanto é que dedicou um livro ao nosso país, O Gigante pela Própria Natureza. Tem uma grande experiência no mercado de infraestrutura e é referência quando o assunto é digitalização, sustentabilidade e responsabilidade. Nessa edição de estreia do 5 Perguntas Para, eu recebo o CEO do grupo CCR, Miguel Setas. Miguel, você é uma referência quando se fala em sustentabilidade, responsabilidade e digitalização. Quando você percebeu que isso era bom para a empresa, para o mercado e também para os colaboradores? Vítor, obrigado pelo convite para estarmos aqui a bater este papo hoje. Eu acho que essa consciência ela aparece com a prática, não é? Ou seja, quando você se confronta com os desafios concretos da transformação digital, com os desafios concretos que estão associados à jornada tecnológica e também à jornada da sustentabilidade, se começa a ver que eles requerem uma abordagem verdadeiramente responsável, não é? Aliás, nós conhecemos no momento em que isso começou a ser uma preocupação, naquela altura, aquela ideia de que a digitalização ela ia perigar muitos empregos, não é? E que ia roubar postos de trabalho e constituímos um movimento na altura, um movimento Brasil Digital, com o objetivo de fazer uma digitalização responsável, ou seja, é possível trazer uma agenda tecnológica para as empresas em que o objetivo da tecnologia ele é alavancar as competências humanas, não é? A maneira como você faz isso, ela pode ser geradora de emprego, ela não tem que ser digamos, necessariamente um risco, não é? Vista como um risco. Portanto, acho que foi um pouco na prática, quando estes desafios começam a aparecer. Nós, enfim, trabalhámos há mais de 10 anos nesse movimento, mas quando estes desafios começam a aparecer e começam a chegar às empresas, eu acho que nós nos apercebemos que para termos uma atuação responsável, temos que olhar para fora da caixa, para além daquilo que é o objetivo mais transacional da tecnologia, não é? A tecnologia vem para trazer eficiência, vem para trazer maior qualidade, maior assertividade, maior rapidez, redução de custos, tudo isso. Mas no final dessa equação há um fator humano, não é? No final de tudo isso há uma dimensão humana, não é? E, portanto, aquilo que eu aprendi com a prática é que você tem que cuidar da dimensão humana. Até muitas vezes, eu acho que a convicção que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo é que um projeto de tecnologia é um projeto de cultura, é um projeto de transformação de mindset, transformação de modelo mental, não é? Você tem que não é apenas instalar novos sistemas, você tem que ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade, a maneira como trabalham, a maneira como usam a máquina. E então agora, no momento da tecnologia levada ao extremo, não é? Com a inteligência artificial, eu acho que esse desafio apareceu ainda mais vivo, não é? Que é como é que uma máquina que ela pode ter capacidades e potencial de ter quase um potencial cognitivo tão forte como um ser humano, não é? Como é que nós vamos usar essa máquina para ela exponenciar as nossas capacidades e não para nos retirar a nossa atividade, não é? O ser humano tem sempre espaço, não é? Mas como é que a máquina ela vai alicerçar a alavancagem das competências humanas e não apenas substituir as atividades humanas naquilo que a máquina faz melhor do que nós, não é? Portanto, eu acho que foram os desafios práticos que me trouxeram essa consciência. Miguel, falando de sustentabilidade, a gente vive um momento complexo no mundo por conta da postura mais hostil, vamos dizer assim, dos Estados Unidos em relação ao tema. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Brasil, as oportunidades mapeadas são imensas. Pensando em empresas ou sociedade, na sua visão, qual que é a sua visão, na verdade, para a atuação privada nas ações de sustentabilidade? Vítor, eu acredito muito nas parcerias, não é? E, em particular, nas parcerias público-privadas, não é? Acho que a agenda da sustentabilidade, e em particular num país de dimensão continental como o Brasil, ela tem que ter as entidades públicas, governativas, agências reguladoras, e que são responsáveis pelas políticas públicas e por criar os quadros de atuação regulatória. Portanto, isso é uma atuação fundamental. Mas depois tem que ter a sociedade civil, tem que ter a iniciativa privada, que está na outra ponta e que tem que fazer parte dessa equação, não é? Portanto, eu acredito muito nessa conjugação do poder público e da iniciativa privada em prol de uma atuação que seja cada vez mais responsável e uma atuação que seja cada vez mais impactante, não é? E no caso do Brasil, temos vindo a falar sobre isso. Acho que o sediar a COP30 acho que é um estímulo para todos nós, para nos colocarmos de uma maneira
responsável nesta agenda, não é? Estávamos comentando que o Grupo CCR ele encabeçou a formação de uma coalizão de transportes para nós podermos debater de uma maneira uníssona, de uma maneira integrada, harmoniosa, aquilo que são as recomendações do setor privado para a descarbonização do setor de transportes no Brasil, nas suas várias dimensões, rodoviária, ferroviária, metroviária, hidroviária, aeroportuária, enfim, todas essas formas de transporte. E, portanto, como eu também já tinha comentado, nós temos 10% hoje de emissões que são representadas pelo setor dos transportes, são geradas pelo setor dos transportes, e, portanto, uma atuação que estamos fazendo neste momento de concertar, de articular mais de 50 empresas e associações para garantir que a voz é uníssona e que, juntamente com o poder público e com o poder concedente, não é? que no fundo gerencia também aquilo que é, digamos, as concessões estatais, não é? de serviço público, ter esse diálogo de via dupla, de mão dupla, em benefício, em prol de um setor, não é? Do setor e do país e da economia nacional. Portanto, acho que essa atuação ela tem que ser complementar. Não é? Ou seja, nem só o privado pode ser, digamos, o protagonista, nem só o público pode ficar sozinho sem o apoio do investimento privado. Portanto, acho que é uma atuação complementar, simbiótica, não é? Nós temos que fazer de uma forma trabalho conjunto mesmo, conjunto, né? É isso Aqui na CCR vocês possuem uma agenda de ESG super extensa, né? Eu dei uma estudada assim nas ações que vocês têm, tem projetos de impacto na sociedade, mas também tem muitas boas práticas institucionais que a gente tem que explorar um pouco mais isso no Brasil até. Como estão as iniciativas, por exemplo, nessa agenda de neutralidade carbônica ou mesmo nessa parte de compra de crédito de carbono, que tem avançado bastante no Brasil? Que legal. Neutralidade carbónica, acho que para nós é um daqueles marcos fundamentais da nossa estratégia. Nós assumimos um objetivo de autorregulação, ou seja, o setor hoje não impõe metas de neutralidade com datas específicas, não é? Portanto, nós assumimos, autoimpusemos-nos, Vítor, um objetivo de sermos neutros carbonicamente até 2035, nos escopos 1 e 2 de emissões, não é? Que são aqueles que nós controlamos diretamente. E com isso trouxemos também uma noção de que essa transição carbónica, essa transição para uma economia de baixo carbono, no caso da CCR, ela vai ser, o que nós dizemos, não é? VPL positiva, não é? Ela vai gerar valor, portanto, ela é economicamente rentável. Porquê? Porque a CCR ela está migrando todos os seus consumos de energia elétrica do mercado não renovável, não é? Para o mercado renovável, para o espaço de energia renovável. Portanto, nós vamos ter todos os nossos consumos de energia verde, e essa energia ela é mais barata, não é? Portanto, ela é pelo menos 20% mais barata. Não é? Portanto, nós vamos financiar a nossa rota de descarbonização, a nossa trajetória de descarbonização, com uma redução de custos de energia elétrica, em particular. Não é? Portanto, aliámos aqui uma agenda de sustentabilidade com uma agenda económica, não é? De eficiência e de geração de valor económico. Na outra dimensão que você estava comentando, de créditos de carbono, nós fomos os primeiros, o ano passado, a primeira empresa, a fazer o registro de uma compra de créditos de carbono no mercado da B3, no mercado instituído pela B3 de créditos de carbono, e portanto nós registramos no ano passado essa primeira compra, enfim, que nos ajuda neste exercício de neutralidade carbónica também, não é? De uma forma residual, não é? A complementar algumas emissões que nós não conseguimos eliminar diretamente. E portanto são dois exemplos que você pegou e acho que são muito elucidativos daquilo que é, pronto, a nossa estratégia afirmativa. A CCR colocou na sua estratégia, Vítor, nas suas prioridades estratégicas, nas suas 6 prioridades estratégicas do crescimento, da eficiência, da gestão otimizada do portfólio, da otimização da sua estrutura de capital, da criação de competências tecnológicas. Em cima disso tudo, uma prioridade focada em sustentabilidade, em que nós nos assumimos, ou queremos continuar a reforçar a nossa liderança de sustentabilidade no setor de transportes. Portanto, pronto, isso está na veia, está no DNA da CCR. E é interessante que é uma visão holística, né, da sustentabilidade, holística, não é pequena. Tanto é que a minha pergunta agora é do lado do impacto social. Eu dei uma olhada lá, vocês apoiam centenas de projetos, vão de geração de renda, passando por educação, saúde, e chega a cultura. Perfeito. E eu sei que você é um grande entusiasta de incentivos à cultura. O que a gente pode esperar nesse campo e qual que é a sua visão de como cultura se associa ao conceito mais amplo de sustentabilidade? Que interessante, Vítor. Nós assumimos um objetivo também nessa política de sustentabilidade de investir pelo menos
750 milhões de reais até 2035. Significa que são cerca de 10 anos investindo cerca de 70 milhões de reais, 70 a 75 milhões de reais durante 10 anos, não é? Até 2035. E este ano, quer dizer, o ano passado, 2024, este ano 2025 vai ser nessa patamar, vamos investir cerca de 70 a 75 milhões de reais nos nossos projetos sociais. E o Instituto ele está trabalhando numa revisitação da sua estratégia, não é? Com um foco muito grande no conceito de cidades sustentáveis, não é? Ou seja, a CCR, ela, obviamente, o seu negócio são os meios de transporte que estão muito conectados com as grandes metrópoles, não é? Nós temos rodovias como a Rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera, a Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Portanto, temos grandes artérias, ou os metrôs aqui em São Paulo, o VLT Carioca no Rio de Janeiro, Metrô Bahia lá em Salvador, ou os 20 aeroportos que nós operamos. Portanto, são grandes infraestruturas de transporte muito conectadas com a malha urbana, não é? E você sabe que o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, não é? Mais de 85% das pessoas no Brasil moram em cidades, não é? E, portanto, o nosso Instituto ele vai se concentrar nesse desafio das cidades sustentáveis em 3 grandes dimensões. Na dimensão das soluções sustentáveis, na dimensão das desigualdades sociais e na dimensão da qualidade de vida, não é? Qualidade de vida nas cidades, ligada ao esporte, ligada à saúde, na questão das desigualdades sociais, o tema da cultura e o tema da educação, e na questão das soluções sustentáveis, as chamadas Nature-Based Solutions e a mobilidade sustentável. São estes assim os grandes focos de atuação que nós estamos desenhando, não é? Para voltar ao mercado e mostrar aquilo que é, de uma maneira afirmativa, não é? Aquilo que é a estratégia de impacto social do Grupo CCR. Na dimensão de cultura, que você pensou aí de uma maneira específica, não é? E que dentro da nossa estratégia nós enquadramos nessa dimensão de ajudar a minimizar as desigualdades sociais, não é? Nós entendemos que a democratização da cultura ela é um veículo fundamental para o nivelamento social, não é? Para estreitar essa diferença, esse gap que há nas clivagens sociais e, portanto, entendemos que o nosso papel como empresa que movimenta milhões de pessoas, não é? Nós todos os dias movimentamos 3 milhões de pessoas nos nossos metrôs, 2 milhões e meio de viaturas nos nossos rodovias, mais de 40 milhões de passageiros por ano nos nossos aeroportos. Então, nós temos um contacto diário com milhões de pessoas, não é? Uma estatística que nós fizemos é que a CCR toca em metade do Brasil. Metade dos brasileiros tocam, de uma forma ou de outra, nos meios de transporte da CCR. Portanto, 100 milhões de brasileiros tocam nos meios de transporte. Portanto, isso é uma oportunidade única. Você tocar na vida dessas pessoas, não é? E a cultura, ela é um veículo para mudar a vida das pessoas, não é? Ou seja, uma sociedade mais culta, uma sociedade com acesso, uma sociedade que valoriza as suas tradições, que valoriza o seu património, que valoriza aquilo que são os seus ativos culturais, é uma sociedade que vai ser mais evoluída, é uma sociedade que vai ter um maior progresso, é uma sociedade que vai conseguir gerar mais valor económico e estreitar essa pirâmide social, não é? Essas desigualdades sociais. Portanto, nós entendemos a cultura como uma alavanca fundamental dessa transformação social, dessa forma que nós temos a obrigação como empresários, como executivos, de incentivar, de propiciar, não é? E a CCR, naturalmente, é uma empresa que tem muitos recursos incentivados, não é? Ou seja, nós temos geração de receita que nos permite beneficiar de leis de incentivo à cultura e outras leis de incentivo que fazem parte, do bojo da estratégia social e juntamente com verbas que são diretas, não é? Nós reforçamos essas verbas incentivadas com verbas diretas e temos um investimento que nós achamos que é um investimento substancial. Temos feito muitos projetos diferenciados. O último, que acho que é um projeto muito significativo, parceria com a OSESP, não é? Que nós passámos a ser os patrocinadores principais de uma sala específica para a formação de novas audiências que está localizada junto da Sala São Paulo e que passou a chamar-se Estação CCR das Artes, não é? Um naming rights, portanto, que nos foi atribuído com esse apoio para que se ajude a criar novas audiências. Ou seja, música clássica na Sala São Paulo, ela é mais restrita, é mais restritiva, não é? E, portanto, este projeto da OSESP, ao qual nós nos associamos de uma maneira, muito entusiasmada, ele pretende abrir o leque, não é? Abrir o espectro de influência, de impacto
de uma grande organização cultural no Brasil para públicos mais jovens, para públicos que não têm tanto acesso, nessa perspectiva que nós temos vindo a tentar trabalhar de democratizar o acesso à cultura, né? De fornecer acesso. Fizemos há pouco tempo também parceria com a Pinacoteca, aqui em São Paulo, parceria com o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, parceria com a Casa Jorge Amado, em Salvador. São parcerias que nos permitem, o Museu da Língua Portuguesa também aqui em São Paulo, parcerias que nos permitem criar condições diferenciadas, criar condições financiadas, inclusivamente, não é? Nós financiamos essas entradas gratuitas para que as pessoas possam ir aos museus, para que as pessoas possam ter acesso aos conteúdos culturais, e isso ajuda o Brasil a ascender, não é? no seu progresso e no seu desenvolvimento. Essa democratização realmente ela é necessária e fundamental. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é a metade da população sendo tocada por vocês de alguma forma nesses modais, e isso tem a ver com a minha última pergunta, que a atuação de vocês é ampla. Embora seja transporte, ela é ampla porque é rodovia, é metrô, é trem. E um ponto que é fundamental quando a gente fala de sustentabilidade nos grandes centros urbanos é a mobilidade urbana, né? Então, perfeito. Transporte sobre trilhos, principalmente, aqui no Sem Brasil, dúvida. a gente tem avançado bastante. O quão é estratégico hoje esse segmento de mobilidade urbana para vocês? E, na sua visão, que tipo de inspiração você busca para torná-lo até mais eficiente e atrativo para a sociedade? Que pergunta interessante, Vítor. Devo dizer que é a primeira vez que me fazem essa pergunta e acho interessante. Primeiro, mobilidade urbana é um foco estratégico para o Grupo CCR, como você dizia, e até no contexto da pergunta anterior, comentávamos que o Brasil é um país muito urbanizado, não é? 85%, 86% da população brasileira já mora em cidades. E isso vai ser mais de 90% daqui a uns anos, não é? Ou seja, essa tendência, digamos, da fluência das grandes massas de população às cidades, ela vai continuar, não é? E, portanto, o Brasil vai ser um país cada vez mais concentrado em cidades. E o transporte coletivo, ele é um instrumento fundamental de sustentabilidade, não é? Ou seja, evitar que as pessoas isoladamente nas suas viaturas privadas, nos seus carros, de manhã, cada um de nós na sua viatura e portanto, criando congestionamento. E muitas vezes, quando os veículos ainda não são veículos sustentáveis, emitindo mais gases que provocam o efeito estufa, o instrumento que nas cidades é mais impactante para mudar essa realidade é o instrumento da mobilidade urbana com transporte coletivo, de massa, sobre trilhos de preferência, porque você vai usar energia elétrica, que no caso do Brasil é uma energia elétrica que vem de uma matriz renovável, não é? 90% da energia, 90%, 92%, 95% da energia elétrica no Brasil é gerada com fontes renováveis. Portanto, isso é tudo o que é necessário para produzir um melhor meio ambiente, não é? Evitar o aquecimento global, todas as consequências da mudança climática. Portanto, respondendo à sua pergunta, é um negócio core da nossa estratégia. Nós definimos vários objetivos de investimento, portanto, queremos continuar a crescer nesse domínio. E quando você me pergunta quais são as inspirações, não é? Acho que lembro-me sempre de uma coisa que eu gosto de colocar como algo que é fundamental para um executivo, que é a abertura ao mundo, não é? A abertura ao mundo, ao novo, à diferença. Significa que nós olhamos muito para exemplos internacionais e, portanto, ver o que é que está passando lá fora, desde Singapura, outros países onde o transporte coletivo ele é de grande qualidade, ele é muito efetivo, ele retira muito congestionamento das estradas. Portanto, exemplos internacionais acho que são fundamentais. Depois, quando eu foco nessa questão da abertura ao novo, olhar para projetos de inovação, ou seja, nós estamos estudando, por exemplo, projetos de hidrogênio verde, trens movidos a hidrogênio verde. O nosso CEO de mobilidade urbana esteve fazendo visitas internacionais na Coreia, na Alemanha, de tecnologia que hoje é usada para evitar que você tenha que usar diesel, por exemplo, não é? Portanto, você pode ter, ainda que não tenha eletrificação num trem, você pode ter, digamos, trens que não poluem o meio ambiente porque usam um hidrogênio renovável, não é? Usam uma fonte renovável. Depois, todos os exemplos que vêm da digitalização, ou seja, a relação com o cliente, e você é uma área que eu sei que você gosta muito, ou seja, a relação com o cliente cada vez mais alicerçada em plataformas digitais, não é? E você tem informação, você tem acesso a
digamos, a comprar os bilhetes, se for necessário, o estado dos ativos, né? Saber se a linha está com algum problema, se você vai pegar o trem a horas, tem algum atraso. Portanto, esse tipo de informação é muito importante e, portanto, trazer muita tecnologia para a experiência do cliente e muita tecnologia também para a própria gestão do negócio, né? Nós estamos hoje fazendo projetos de inteligência artificial generativa, né? Em particular na área de mobilidade urbana, até para projetos de manutenção, por exemplo, manutenção inteligente, se quisermos, né? Ou seja, uma manutenção que tire partido daquilo que é a inteligência acumulada na companhia. E, portanto, fontes de inspiração são várias. Eu diria que o mundo é uma delas, as melhores práticas internacionais são outras, e eu acho que talvez a outra que é mais importante ainda é a voz do cliente, não é? Ou seja, é você sentar à mesa em focus groups, em pesquisa que nós fazemos e você ver o que são as necessidades do cliente, não é? O que é que está pegando, não é? Porque é que as pessoas não gostam ou não gostam de um determinado meio de transporte, o que é que a gente pode melhorar para oferecer um serviço melhor, não é? Portanto, eu acho que a voz do cliente, ela é sempre uma fonte de inspiração. Se ele é melhor, a gente sabe, mas o que pode ser melhorado, né? Muito bom. Sem dúvida. Miguel, adorei, prazer te rever. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela entrevista, foi ótima conversa. Rever você foi ótimo, obrigado.